Olá, corredores e corredoras, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao meu tênis de corrida. O meu nome é Fernando e eu trago para vocês o segundo tênis do mês de agosto, conforme prometido, dessa vez com uma plaquinha de carbono, em comemorações ao aniversário do canal, tá? Bom, esse aqui não trouxe caixa, porque ele não veio caixa, ele veio em plástico bolha, tá, gente? É o Be My, segundo modelo Be My que eu trago, Shock Mix, tá? O modelo anterior que eu trouxe da Be My é o 42K, o tênis para pancada, tênis de velocidade deles também com placa de carbono, tá certo? Bom, antes da gente falar de cabedal, entressola e solado, vamos dar as informações técnicas desse tênis aqui. Aqui no Brasil, tamanho 42, nos Estados Unidos 9,5 e na Europa 43, tá? Isso com as medidas da Be My, como vocês podem ver aqui dentro, ó. Peso, 268 gramas, com a palmilha, que é essa daqui, ó, já apresentar para vocês, mais ou menos 5 milímetros de espessura, toda furadinha, tá? Para ventilação e para escoar água, tá? Essa palmilha pesa 21 gramas, então nós temos o peso seco do tênis, sem a palmilha, 247 gramas, tá? É um tênis parrudão, bem alto, como vocês podem ver, tá? E falando em altura, vamos lá. 35 milímetros de altura na parte de trás, 25 milímetros de altura na parte da frente, 10 milímetros. A borracha dele também é preta, assim como a entressola que é pintada. Aqui tem mais ou menos 1,5 mm de espessura, então é uma borracha meio fininha, tá? A empresa chama de DSP, DSP, salvo engano, o nome do material, e ela não tem injeção de ar, tá? Mas uma borracha até resistente, se a gente for ver, mas a gente vai tratar isso daqui a pouquinho. Então é isso, pessoal. Peso, tamanho e drop. E altura desse lindão aqui. Corredores e corredoras, seguindo aqui na nossa análise, primeira coisa, como sempre, vamos falar desse cabedal. Primeiro, o tênis é todo preto, com alguns tons de preto diferentes, algum pequeno detalhe em cinza, tá? O cabedal é feito num mesh bem airado. Pelo tênis ser preto, talvez vocês não consigam enxergar, mas as tramas são bem afastadas, o que torna esse tênis bem ventilado, embora a aparência dele possa não parecer, tá? Mas ele tem uma ventilação bem gostosa. Fiz treinos de 10 a 11 km com ele, mais longos, e treinos curtos, e corridas de 5 km com ele também. Se saiu muito bem, meu pé não esquentou, não soa, e aqui tá quente pra caramba onde eu moro, tá muito seco. E não tive problemas de esquentar o pé, de suar, de encharcar meia de suor, enfim, esse tipo de coisa não aconteceu, tá? Então na ventilação tá aprovado. Bom, ele tem reforço de borracha aqui na biqueira e nas laterais ele tem muita estrutura emborrachada, tá vendo? Nas laterais, na parte de trás, lateral interna também, o que dá para ele uma estrutura bem legal, além daqui da furação também ser reforçada, tá? Falando em furação, 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos mais o furo extra. Eu não precisei usar a furação extra, tá? Mas é legal ter. E uma curiosidade, ele tem dois furos aqui, isso não é invenção da Be My, tá? Mas se você quiser fazer um ajuste, de repente o tênis ficou muito largo, ou até mesmo para alargar ele um pouquinho, também serve, né? Para deixar um pouco mais confortável, embora o toe box dele seja bem largo, você pode usar essa furação extra aqui também, tá? Para fazer esse ajuste eu não precisei, ok? O cadarço é arredondado, nada elástico e meio liso, duas laçadas, ou então fez a laçada, prende por baixo da trama do cadarço para não desamarrar, porque senão uma laçada e deixar ele solto, ele vai desamarrar, ok? Aqui agora passando para a língua dele, tá? Aqui é o seguinte, tá vendo essa exclamação aqui? Daqui para cima tem um material plástico também, tá? Daqui para baixo é tecido bem airado, tá? Bem furadinho, com a trama bem aberta para ventilar, então isso aqui ajuda bastante também. Aí ela tem esse passador aqui, tá? Que ele é vazado, ó, como vocês podem ver, também ajuda a entrar um pouquinho mais de ar, para não deixar a língua correr nem para as laterais, nem descer, ok? Aqui nessa parte plástica, ele tem uma forração que leva um veludo, então você não tem contato com o plástico que poderia esquentar, irritar a pele, não acontece, tá certo? E outra coisa importante, ele tem aqui, ele é preso, a língua é presa nas laterais, e aqui você vai conseguir ver melhor a trama, como é que ela é aberta, tá vendo? Do mesh dele, tá? Então tem essa telinha por dentro e ele então acaba tendo uma forração interna. Essa forração permite que, se você, caso goste, possa correr com ele sem meia. Eu não recomendo, mas é totalmente possível. Aqui não recomendo correr sem palmilha, porque ela é meio bem áspera, aquelas linhas, e pode desgastar e machucar o seu pé, inclusive. Mas se for para correr descalço, tá? Descalço não, desculpa, sem meia. Descalço tá sem tênis, como você. Sem meia, tá?
Aqui o colarinho, aqui o cabelo do bocal dele, ele tem um enchimento de espuma, tá? Bem parrudo na parte de cima, cerca de mais ou menos 2 centímetros da borda para dentro. Depois ele fica bem fininho, é praticamente só o tecido e já tem um contato mais direto com o tecido que reveste o clipe de contraforte, mas isso não gera nenhum incômodo, tá? Não se preocupem com relação a isso. Esse bico aqui ele é curvado, né? Então ele encosta no Aquiles, mas não pressiona, não machuca, então bem tranquilo. Essa parte aqui não pega no ossinho do tornozelo, então também não tem problema com relação a isso. Clipe de contraforte extremamente rígido, ele não dobra, tá? Tô pondo força, ó, ele não dobra direito, faz muita força para dobrar um pouquinho. E essa peça plástica aqui que fica ali no começo do final do calcanhar, começo da sola do pé, também trava muito bem, tá? Então encaixa muito bem o seu pé aqui. Esse é aquele tipo de tênis com placa de carbono meio raizão, que ele trava teu calcanhar e não dobra de jeito nenhum, ó. Tá vendo? Tá. Então tem esse lance aqui que é feito para isso, tá? Para deixar o seu pé com o movimento limitado só isso aqui, só fazer esse movimento aqui, movimento de torção, de curvatura aqui, não faz nada, tá? Não permite que você faça nenhum tipo de movimento nesse sentido. Agora vem a questão dos refletivos de segurança. Atrás não tem nada e aqui na frente essa parte e essa parte aqui são refletivos de segurança, tá? Tênis tem refletivo, eu aprovo, porém eu acho o seguinte, essa parte aqui interna poderia estar aqui atrás, porque a parte externa vai estar também no outro tênis, então se vier iluminação do lado direito, do lado esquerdo, vai refletir, isso não vai refletir de qualquer forma, né? Você está com os pés, os refletivos virados para fora, então não vai ter problema de tampar, né, com o corpo. Ao passo que a parte mais vulnerável do corredor a acidentes, a ser atropelado por qual veículo for, uma bicicleta, uma moto, um caminhão, um ônibus, qualquer coisa, é a parte de trás que é onde o teu campo de visão é zero, tá? Então, para mim deveria ter um refletivo aqui atrás e não tem. Então aqui é uma falha nesse aspecto, já que eles usaram o material aqui, poderia ter colocado aqui e um aqui e tava. Aí ficaria nota 10 a questão da segurança, ok? Bom, gente, achei o cabedal bonito, respirável, confortável, tá? Bem feito, bem ajustado. Corredores, vamos falar agora dessa entressola aqui, que tá pintada em preto, né? Total Black. Bom, pessoal, para eu explicar para vocês, vou pegar aqui a palmilha para vocês entenderem porque o nome Shock Mix é por conta do jeito que eles montaram a entressola do tênis. Então vocês imaginam que a palmilha, tá? Você consegue botar numa perspectiva legal. Então essa parte externa que a gente vê do Piba, tá? Um Bonefly, né? Chama-se Bonefly, agora é mais Nylon 12. Eles fizeram isso daqui, certo? Uma espécie de uma concha aqui. Aí eles botam a placa de carbono aqui dentro e botam uma outra camada de Piba Bonefly aqui dentro. E segundo o fabricante, essas camadas têm densidades diferentes, certo? E aí cada uma prioriza uma coisa. A externa seria a camada para gerar a responsividade, segundo o fabricante, 81% de responsividade para esse material aqui, para esse Piba, tá? A camada interna, que fica logo acima da placa de carbono, ela priorizaria a maciez, que é o conforto para você pisar e não ficar sentindo a placa de carbono ali na sola do seu pé, certo? Então é isso. E aí, esse mix, né, seria esse, e além desse, eu acho que também tem um outro motivo para eles terem dado esse nome, e vou explicar, vocês vão entender isso na conclusão. Então gera essa maciez. Tá. E aí, Fernando, fica prejudicado, não é muito macio, às vezes não é tão responsivo. Não, gente, esse material é bem responsivo e macio. Não é tão macio, por exemplo, quanto o Ace, o Piba Ace da X-Tech. Mas ele é macio quando comparado ao Nylon 12 lá do 42K, que é o primeiro modelo que eu trouxe aqui da Bimai, tá? Que aquele lá é o tênis para velocidade mesmo, né? Aquele lá é para quem quer mais performance extrema com placa de carbono, certo? Então assim, funciona bem? Muito bem para a proposta desse tênis. Trava a língua aqui. Responde muito bem, é confortável, é macio na medida certa. Ficou bem harmonizado esse Piba, esse formato, esse casamento das duas densidades com a placa de carbono e com o formato de placa de carbono que eles quiseram colocar aqui, belezinha? E tá mais do que aprovado, tá ok? Bom, pessoal, agora vamos falar do solado desse tênis. Corredores e corredoras, chegamos ao solado desse lindão aqui. Como eu já adiantei para vocês, 1,5 mm mais ou menos de espessura, não tem injeção de ar, de DSP, o nome do material é DPS, mas eu acho que é DSP, tá? Me perdoem, deu uma falhada agora. Mas o que interessa é o seguinte, é um material legal, ele aqui ó, ele tem um grip, né, para agarrar, não escorregou em momento algum, corri na terra, corri no asfalto,
Não peguei, corri um pouquinho de pedrisco, grama não, tá? E não escorregou em nenhum momento. Não consegui correr em piso molhado, porque é época de seca, tá? Enfim, não está chovendo. E também não vou jogar água, desperdiçar água na época de seca, não se desperdiçar para simular esse tipo de coisa. Aqui tem um grip maior na parte dianteira, fica mais lisinho aqui no meio do pé e volta a ter um grip legal aqui como vocês podem escutar, ó, na parte traseira. Aí detalhe, ó, esqueci de falar do cabedal, ó, bem secão, né? Parece pesado o tênis, né? Parece oco, né? Ó, quando a gente esfrega aqui. Recobre toda a entressola, tá? Então toda a entressola está protegida por esse material. A empresa diz que essa borracha pode durar 1000 quilômetros. E aí é relativo, tá, gente? Como eu disse, essas estimativas é para condições controladas, né? Mas é o peso do corredor. Um cara com 60 quilos vai correr numa pista de borracha, vai durar 10 mil quilômetros um negócio desse, entendeu? Então, assim, para nós, acho que a grande maioria dos corredores vai para a rua mesmo correr. Não, talvez alguns aí tenham acesso a uma pista de borracha, são poucas cidades que tem no país. Talvez alguns vão querer fazer na esteira, mas eu acho que a grande maioria vai para o asfalto, e no asfalto eu não acho que vai durar 1000 quilômetros. Eu acredito que em torno de 700 quilômetros, 800 talvez, que para um tênis com placa de carbono é bastante. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, que eu depois vou explicar a minha conclusão aqui, que ele comeu nesse cantinho aqui, tá? Como vocês podem ver, ficou até branco, que chegou já no Piba, né? E esse tênis não tem 100 km rodados. Mas isso eu vou explicar para vocês, não é culpa da borracha, ok? Muito bem, pessoal, então falamos sobre cabedal, entressola solado. Finalmente vamos falar agora sobre a placa de carbono. Corredores e corredoras, vamos falar agora da placa de carbono. Ela está aqui, ó. O tênis nem dobra e não torce, ela está aqui dentro. Bom, deixa eu explicar para vocês o formato da placa de carbono, tá? Vou pegar aqui novamente a palmilha. A placa de carbono do BMI Shock Mix, ela parece um garfo de duas pontas, tá? Esse formato aqui, ó, tá? Ela é aberta aqui nessa parte, certo? Fernando, por que eles fizeram isso? E a empresa explica. Eles deixam aberto. E outra coisa, comparado com o 42K, eles diminuíram também um pouquinho a angulação da placa, tá? Um pouquinho menos angulada. E qual que é o objetivo disso, segundo a empresa? O objetivo disso é diminuir a pressão que uma placa muito inclinada e ela inteiriça faz na panturrilha, para tornar esse tênis mais versátil em uso. O que não é o caso do 42K. Lá atrás, quando eu fiz o meu review, eu falei para vocês, gente, o 42K, você tem que estar com a panturrilha em dia para aguentar esse tênis, porque ele força demais. E quanto mais tempo, quer dizer, mais longa é a sua corrida, mais tempo você vai ficar forçando a sua panturrilha. Então, se a panturrilha não estiver ali trabalhada mesmo para aguentar, vai ficar doido, vai esbagaçar o negócio, que vai ficar muito dolorido. E esse tênis, eles informam justamente isso. Ele faz 20% menos esforço, exige 20% menos esforço da sua panturrilha, certo? Comparado com o 42K, né, com a placa que eles já tinham desenvolvido. E isso funciona? Funciona muito bem. Fernando, mas isso prejudica a responsividade? Não. Aqui temos uma responsividade de um bom PIBA junto com uma boa placa de carbono. Só que quando comparado com uma placa inteiriça, ele tem uma responsividade menor. Isso acontece também lá no Skechers em formato de H, em alguns outros modelos da X-Step também, que tem a parte que funde aberta, né? Funde mais aberta, outras que nem fundidas são é mais curta aqui atrás. Enfim, cada um pegou a ideia da placa de carbono e vem trabalhando ela de uma forma diferente. A própria Adidas, por exemplo, tem o Energy Rods, que são aquelas tirinhas e bota uma outra placa por cima. Então, enfim, então a BMI optou por isso, nesse sentido, para diminuir o esforço da panturrilha. E eu digo para vocês que diminui de fato, mas isso também diminui a responsividade da placa em si também, né? Alivia um pouco, mas ainda assim estamos falando de um tênis de placa de carbono que é mais veloz que um tênis comum. Ok? Agora vamos finalmente às minhas conclusões. Quais são as minhas conclusões do Shock Mix? Primeiro, eu achei um tênis muito bonito, vai encardir pouco, ele tem um modelo muito bonito também que é branco com vermelho, só que pô, tênis branco a gente sabe, né, pessoal, encarde demais, dá muito trabalho manter ele limpo. O tênis preto já não vamos ter esse problema, foi por isso que eu optei, né? Só que ele é um total black mesmo, desde o cabedal, o entressola e solado, né, total black. Bom, o cabedal é macio, é confortável, acomoda bem o pé, é ventilado como vocês puderam ver. Então, nesse aspecto está aprovado, além de eu ter achado bonito, tá? Biqueira para reforçar a proteção, para não desviar, para não ralar uma topada, algum esbarrão não acabar com o mesh do cabedal, tá? Muito revestimento de borracha, também ajuda a proteger e dar estrutura para o tênis. Então, aprovado, só com aquela ressalva da questão da segurança. A entressola,
a combinação dos dois materiais para a proposta desse tênis está perfeita. Aí vemos aqui para borracha do solado, que eu falei para vocês, a empresa fala 1000, eu acho que não vai durar 1000 km, aí eu apontei para vocês aqui que ele comeu esse cantinho. Chegou já no EVA e esse tênis não tem 100 km. Aí ele falou, mas Fernando, então, pô, já chegou, a borracha não presta, ela acaba muito rápido. Não é isso, tá? Isso daqui é a minha pisada supinada. Não vou botar isso daqui na conta do tênis, da borracha desse tênis, porque aconteceu com o mesmo problema comigo no tênis que eu trouxe aqui esse mês, inclusive, que é o 360 Dexter. Quer dizer, uma outra proposta, que é um tênis que nem placa de carbono tem, de uma outra marca, com outro composto de borracha, eu tive o mesmo problema, de comer muito nesse cantinho. Então, assim, não vou pôr na conta da empresa. É uma questão minha, da minha pisada ser torta. Enquanto mais essa supinação ela é mais aguda, vamos dizer assim, mais rápido vai comer. O que é uma pena, eu ter que tentar colar uma borrachinha, alguma coisa aqui para evitar perder esse tênis prematuramente, tá? Então, para você que tem supinação, para você que tem uma pronação mais aguda, mais forte, tomem cuidado, porque isso pode acontecer com vocês também. É por isso que eu faço esses reviews, para alertar vocês. Para você que tem uma pisada mais neutra, tá tranquilo, cara. Você pode ver que o resto do tênis, ó, não tem nada de desgaste. A borracha tá perfeita, ó. Os gomos dela aqui, ó, estão perfeitos, tá? Aqui do outro lado também, ó, tudo inteirinho aqui, ó, tá vendo? Então, vou botar a culpa na borracha? Não. É a minha pisada que põe muita pressão nesse lado aqui. É como você tiver um carro desalinhado, né? Vai comer mais um lado do pneu do que outro. Você vai estar com um lado do pneu inteiro, outro lado vai estar comido. Então, assim, totalmente desgastado. Então, é a mesma coisa que acontece aqui. Beleza? Então vamos assim, a proposta desse tênis. Gente, é o seguinte, a Bimai, ela quis fazer um modelo com placa de carbono que seria o Daily Training, né? O tênis que você pode ter um uso diário para ele, para treinos, com placa de carbono. Assim como a Puma, a New Balance, a própria Nike fizeram, alguns com placa de carbono, com placa de nylon, enfim, fizeram a mesma coisa. Mas também, ao mesmo tempo, eles também quiseram dar a oportunidade para alguém que quer um tênis de placa de carbono, mas não aguenta aquela inclinação, aquela responsabilidade toda, aquela alavanca toda que o do 42K faz, eles criaram esse aqui que é um modelo mais atenuado. E aí que também que eu digo que vem um mix, que não é só pela entressola, a dupla densidade. Eles meio que parecem o seguinte, pegaram um modelo que não tem placa de carbono e turbinaram ele. Mas não é que fizeram de qualquer jeito, tá? Foi tudo pensado. Ou então pegaram aquele modelo mais speed mesmo, que é o 42K, e atenuaram ele. Então eles pegaram o melhor dos dois mundos e criaram esse modelo aqui híbrido, vamos dizer assim. Tá? Por isso que eu realmente digo que ele pode ser mix por esse aspecto, tá? Para quê? Para quem não aguenta correr com um 42K porque exige muito da panturrilha, mas para quem tá querendo passar por um tênis de placa de carbono, isso aqui seria o encontro ideal. E funciona muito bem. A placa aberta, a placa inteira na frente, gente, ela faz uma alavanca mais forte, você consegue pôr mais peso. Ela aberta, essa placa ponta ela ficou assim. Então ela aberta, você vai ter muito apoio do seu pé no vão e uma outra parte só aqui nas laterais. Então isso atenua o movimento, diminui a pressão do movimento, a força da alavanca, tá? Você vai ter esse espaço aqui de abertura, que tá mais flexível, talvez por serem hastes, né? Do que você ter uma placa inteira que você põe e ela vai alavancar com mais força, tá? Mas, ó, tá vendo? Olha lá, ó, tá vendo o salto que dá? A placa de carbono tá aqui, a curvatura tá perfeita para otimizar o uso da placa de carbono. Mas funciona muito bem. E aí, você consegue fazer treinos, você consegue fazer uma maratona com esse tênis tranquilo. Se você quer conforto, né? 42K é mais secão, menos desconfortável, aliás, menos confortável. Então eu quero um tênis mais confortável. É esse aqui. Ele seria na questão do conforto, mais ou menos ali no padrão do Onemix que eu trouxe para vocês, que com placa de carbono, né? O Pluma. Ele tem o mesmo padrão de conforto do cabedal, tá? Muito parecido. Eu diria que no calcanhar o Onemix é um pouco mais confortável, porque é um pouquinho mais acolchoado, um pouquinho mais confortável nesse aspecto, mas os dois, e a palmilha do Onemix é dessa grossura também, é bem mais macia do que essa daqui, embora essa daqui também seja bem macia, bem gostosa de usar. Então é isso. E aí eu diria para você o seguinte, esse tênis aqui é para você que quer uma placa de carbono, né? Que é um tênis com placa de carbono, não tão responsivo, quer fazer uma prova longa, ele vai te primar a economia de energia do que te dá a responsividade da velocidade. Mas ainda assim é bem veloz, porque a gente está falando de um tênis de placa de carbono. É isso, tá? Para quem já é um corredor experiente. Mas também, eu diria o seguinte, esse tênis aqui é maravilhoso para quem quer o primeiro contato com tênis com placa de carbono.
Por quê? Justamente por não exigir. Muita gente que nunca usou um tênis com placa de carbono, ele usa a primeira vez e vai sentir muitas dores, principalmente na panturrilha, porque a panturrilha dele não está acostumada com essa alavanca tão abrupta. Então, esse tênis aqui vai ser, como ele é mais atenuado, é um tênis confortável, que você consegue, como eu disse, eu fiz prova de 5K, assim como você consegue fazer uma maratona com ele. Então, como ele é tão versátil, ele é tão polivalente para todos os tipos de corredores, inclusive para quem está com um pouco mais pesado, também não tem problema nenhum em usar ele, que ele te proporciona esse primeiro contato, ele seria um primeiro contato gostoso, aquele primeiro encontro que dá tudo certo, é esse aqui, tá? Nesse aspecto. Então a minha recomendação é essa. Para você que quer um primeiro tênis de placa de carbono, esse daqui, o próprio Onemix também é uma opção legal, interessante. Mas, e para você também que já é um corredor que já conhece placa de carbono, mas você fala, pô, minha panturrilha não quero exagerar tanto, quero um tênis para fazer umas provas mais longas, ou até fazer provas curtas, rápidas, mas sem muitas pretensões, porque esse aqui, como eu disse, não é um tênis que prima pela velocidade, embora tenha a placa de carbono, é um tênis rápido. Eu quero uma corrida mais confortável com placa de carbono. Vai aqui que é sucesso, beleza? Então é isso, gente, as minhas conclusões são essas, espero ter ajudado vocês. Não culpem a marca por isso aqui, minha pisada que é torta, não é a primeira vez que acontece. E agora eu vou falar para vocês quanto é que custou esse lindão. O preço dele era, eu olhei no AliExpress essa semana, estava R$ 684. Eu tive descontos e quando eu comprei paguei R$ 629. Não fui taxado, mas sempre existe o risco, tá? E agora, dito isso, preço informado para vocês, olhem na sequência como fica no meu pé e o on fit desse lindão aqui. Grande abraço a todos, cumprido o nosso compromisso de fazer 2 vídeos de 2 modelos diferentes nesse mês de aniversário do meu tênis de corrida. Grande abraço a todos e até o mês que vem. Corredoras, como fica no meu pé o Be My Shock Mix? É isso aqui, ó, fica bem bonito pro pé, tá? Talvez tenha gente que não gosta de tênis tudo preto assim, mas tá bonitão. Aqui ó, meu dedo é o tamanho 42, né? Então 2 centímetros aqui, meu dedão vai até aqui, ó, nessa parte aqui, antes da biqueira aqui, tá vendo? Então 2 centímetros como eu gosto, tá? Na lateral tá bem ajustado, tá? Como eu disse, vocês podem usar essa furação aqui, tá vendo? Dos dois lados tem 2 furinhos aqui para dar uma largada se precisar, mas para mim tá bem acomodado o pé. A altura também não pressiona o peito do pé, tá? E aqui atrás, ó, onde eu falei que podia pegar no Aquiles, ó, não pega, tá vendo, ó? Aliás, que eu falei que podia pegar não, que não pegava no Aquiles, aqui no bocal, ó, fica virado para fora essa biqueirinha aqui. Ele encosta, é claro, no Aquiles, mas não pressiona, não machuca, não esfrega, tá? Não rala, não acontece nada, tá? Aqui, ó, clipe de contraforte que eu falei que não dobra, né? Tá vendo aqui essa placa plástica embaixo do clipe de contraforte. Também acomoda bem o calcanhar e o tornozelo, tá bom? Não pega aqui no ossinho, tá vendo? Essa curva aqui do coisa não pega no ossinho do tornozelo. Aqui, tá? O ossinho tá aqui, do outro lado também não. E é assim que fica no meu pé. Grande abraço a todos.